Sejam bem-vindos ao Comissões em Ação, o podcast da OAB Seccional de São Paulo que te conecta a mais de 100 comissões temáticas. A cada episódio, nós vamos receber presidentes e membros destas comissões para mostrar para vocês como é que tudo funciona, porque aqui a ordem não para. Nós vamos começar hoje falando sobre uma comissão muito especial, que é a Comissão de Direito Aeronáutico. E para isso eu estou recebendo aqui a doutora Roberta Fagundes Leal Andreoli, sócia fundadora do Leal Andreoli Advogados, presidente da Comissão Especial de Direito Aeronáutico da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional São Paulo, diretora jurídica da Associação Brasileira de Operações Aeromédicas, membro da Comissão Especial de Direito Aeronáutico, Espacial e Aeroportuário do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil na gestão de 2022 a 2025, membro fundador do Instituto Brasileiro de Direito Aeronáutico e membro do Aviation Working Group, Comitê Brasil. Seja muito bem-vindo aos estúdios da UAB. Muito obrigada. Como você está, Duda? É um prazer estar aqui representando a comissão e tenho certeza que o nosso bate-papo sobre os temas voltados à aviação vai ser muito interessante. Em nome da OAB, eu agradeço a sua presença. E aí, vamos falar um pouco sobre direito aeronáutico. Desde quando existe essa comissão especial? Essa comissão especial, salvo engano, existe na OAB desde 2013. E, enfim, com o passar dos anos, houve uma implementação dessa matéria no mercado aeronáutico e, de forma geral, outras pessoas tiveram conhecimento desse escopo, né, jurídico tão diferenciado que, normalmente, quando a gente está na graduação, a gente não tem contato na faculdade. Pois é, quem se formou há mais de uma década com certeza não conhecia isso, né? Sim. Você podia explicar para quem está nos assistindo quem são as autoridades que são competentes para julgar e analisar casos relacionados ao direito aeronáutico? Sim, é uma ótima pergunta para a gente começar esse bate-papo. No Brasil, temos a ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, que é uma autarquia, e temos o Departamento de Controle, a Força Aérea de forma geral, principalmente o Departamento de Controle do Espaço Aéreo, DECEA. Em outros temas que não são necessariamente aeronáuticos, nós temos também a Anatel, principalmente no que se refere à radiofrequência dos equipamentos utilizados dentro das aeronaves. Temos também o CENIPA, que é um órgão também da Força Aérea, vinculado, né, à Força Aérea Brasileira, que é responsável pelas investigações de acidentes aeronáuticos. Como que é o processo de fiscalização, de penalização? Como é que funciona todo esse sistema? No direito aeronáutico, a gente tem que observar que existem autoridades internacionais e nacionais. No âmbito internacional, a autoridade maior é a ICAO ou OAIC, que é a Organização de Aviação Civil Internacional. E dentro do escopo nacional, nós temos a competência regulatória tanto da administração pública direta, que seriam União, Estados e Municípios, por força, enfim, do previsto na nossa Constituição Federal, como pela administração pública direta, que seria, como eu disse, respondi na pergunta anterior, a ANAC e o DECEA, dentre outros órgãos. Mas por exemplo, se a gente tem algum caso, alguma ocorrência específica, por exemplo, um avião que caiu, não só na parte regulatória, mas de acidentes, a justiça competente, como é que funciona isso? É uma justiça estadual, uma justiça federal? Porque eu me recordo da época que a gente estava na faculdade e tinha aquele grande problema, né? A criança nasceu dentro do avião, o que vai acontecer, né? Então, eu fico me perguntando, como que funciona dentro do nosso país a parte não só da regulamentação, mas da fiscalização e o que acontece no depois. A autoridade maior dentro da aeronave é o comandante da aeronave. Tá. Então, tudo ali, até porque quando existem voos internacionais, a gente encontra até uma possível discussão sobre a jurisdição aplicável a depender do local onde essa aeronave está, se acontece um crime ou alguma incidência dentro da aeronave. Então, pensando em termos de autoridades durante um voo, é o comandante. Em termos de fiscalização por
por atos irregulares durante uma operação de voo ou durante eventual processo de fiscalização corriqueira da ANAC, temos a própria agência, com os seus órgãos, superintendências específicas. Mas internas. elas têm, assim, a ANAC, por exemplo, teria primeira e segunda instância? Teria, não? Tá. Quando existe já uma indicação de ato irregular, e, num primeiro momento, se apura via requisições, perguntas e respostas, solicitações de documentos, aquilo que poderia estar acontecendo de uma maneira não conforme a regulamentação, ou durante o procedimento, por exemplo, de inspeção normal, percebe-se que algo foi feito de uma maneira não tão correta, tá. E se pede esses esclarecimentos preliminares. Após, se indicado de fato uma possível irregularidade, tanto a ANAC como o DSEA, tá? Eles instauram um auto de infração num sistema processual muito parecido com... Mas administrativo. Dentro do âmbito administrativo. Tá. E tem uma decisão monocrática. Após o autuado, né, ele apresenta a sua defesa, tem uma decisão monocrática. Após essa decisão, existe a possibilidade de um recurso, para que haja um julgamento colegiado, digamos assim, dentro desses órgãos. E ainda, a depender do tema, na ANAC, existe ainda a possibilidade de um segundo recurso que direciona essa verificação, essa reanálise da situação pela própria diretoria da ANAC. No DSEA, a gente tem o JJR, que é a Junta de Julgamento da Aeronáutica, e funciona da mesma maneira. Sai uma decisão, vamos chamar de monocrática, entre aspas, e depois uma decisão colegiada, passível de recurso. Tá, então seria o nosso tribunal para decisões administrativas. Isso. Seria esse órgão. Dentro do DSEA, sim, na ANAC tem a segunda, se chama segunda instância, tá. Com esse termo mesmo. E você acha que nos últimos anos, como que foi o desenvolvimento do nosso país sobre esse tema, né? Porque eu queria tocar num assunto que todo mundo está se perguntando, que é em relação aos carros voadores, né? E a gente sabe que está muito próximo disso acontecer. Então, antes da gente entrar especificamente nesse assunto, queria que você me falasse sobre os últimos anos, o que você entende de evolução em relação às discussões sobre os direitos aeroviários, é assim que se fala? Direito aeronáutico. Aeronáutico. Isso. Bom, acho que junto com a disseminação do tema na academia, nas faculdades, no mercado em si de aviação, houve também o grande acesso pelas mídias sociais às notícias, quase que imediatamente a ocorrência Sim. de alguma situação ali atípica ou que possa causar algum engajamento, alguma comoção social. Infelizmente, alguns acidentes aéreos ocorreram nos últimos anos e isso colaborou com o interesse da maioria da população sobre o tema e, como consequência, os operadores do direito aeronáutico foram mais acessados. Então, acho que como atualização, né, dos últimos momentos, dos últimos, anos, o que eu colocaria. Também, no Brasil, a gente encontra dentro da indústria aeronáutica um desenvolvimento tecnológico pioneiro, junto com os Estados Unidos, Europa. O Brasil, não sei se vocês sabem, mas o Brasil com a Embraer, é o terceiro maior fabricante de aeronaves do mundo. Olha, que legal, notícia boa, né? Eu também não tinha conhecimento dessa informação. Sim, São Paulo tem a segunda maior frota de aeronaves do mundo, ela só perde para Nova York. E, enfim, temos a aviação no Brasil é um segmento econômico muito forte. Muito importante. Então, quando você fala aeronave, é o avião que leva pessoas. Sim. Mas artigos voadores, como drones, essas coisas também entram nessa conta? Não, nessa conta que eu coloquei, não. Isso é específico para a aviação geral, inclusive. Mas o que eu quero dizer é que, enfim, somos um mercado super importante, sim, em termos globais.
E aí, puxando para a questão do eVTOL, né, que é o popularmente conhecido como carro voador, nós, pelas grandes proporções do Brasil, pelos grandes centros urbanos, porque esse veículo ele é projetado para ser utilizado como um dos instrumentos de mobilidade aérea urbana, muito voltado a questões de sustentabilidade, enfim, ambientais, etc. Nós temos um mercado muito importante para isso. E, obviamente, todo interesse econômico ou interesse tecnológico é seguido por um desenvolvimento de regulamentação, desenvolvimento de normas, que eu sempre gosto de colocar que são muito relevantes, muito importantes, mas essa implementação não deve impedir o desenvolvimento tecnológico. Com certeza. E como é que funciona? Foi criado um protótipo, com base nele é que foram feitas as normas reguladoras, ou, ao contrário, vieram as normas e depois criou-se um protótipo? Não. Primeiro, enfim, em termos mundiais, o mercado de aviação começou a desenvolver essas aeronaves, primeiramente em termos experimentais, e o Brasil, com a IVE, que é um braço da Embraer, apresentou esse modelo de eVTOL, que é o IVE 100, para o mercado e, concomitantemente, já iniciou um processo de certificação junto à ANAC, como acontece com as aeronaves tradicionais. Tá. Isso a gente está falando de 2023/2024, faz pouco tempo. Nesse momento, a própria agência começou já a preparar um arcabouço regulatório para o eVTOL em si, para os pilotos de eVTOL, que em algum momento eles não vão ser mais necessários, mas hoje eu previsto é que essas aeronaves tenham um piloto, para os locais de pouso e decolagens que a gente chama de vertiporto, para, enfim, a infraestrutura ali de a regulamentação necessária para a certificação, dentre outros temas. Mas isso, então, desde 23, 24 já está pré-determinado? É uma legislação? O que a gente tem a respeito disso? Em termos de ANAC, nós temos alguns marcos regulatórios. Tá, porque o eVTOL, ele é o protótipo, né? Você falou o EV100, EV100, certo? IVE 100. O IVE 100, que é o carro voador produzido pelo mercado brasileiro, né? E você comentou que já existe um protótipo e que desde 2023 a gente tem uma norma regulamentadora. Mas o que de fato é dessa norma? Ela é já definitiva? O que pode se ajustar? E como que na prática ela vai funcionar? Bom, primeiro a ANAC entregou, né, para os operadores, os entusiastas, os participantes do mercado de aviação, qual seria a base, o que seria considerada a base de certificação para esse tipo de aeronave. E que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 21. Ele é um regulamento que já existe há muitos anos e a ANAC esclareceu que ele seria o marco regulatório até então. Tá. Tendo feito esse esclarecimento inicial, a ANAC começou a discutir com a sociedade ou apresentar materiais para a sociedade enfim, panoramas, perspectivas sobre a mobilidade aérea avançada, né, o Advanced Air Mobility. Em 2023, eles publicaram uma cartilha, digamos assim, com esse assunto. Ela foi publicada, inclusive, numa feira de aviação super tradicional que é a Labace. Depois acontece aqui? Acontece em São Paulo, tá. Inclusive. Em todo mês de agosto. Teremos no mês que vem outra feira. Um evento internacional, etc. Então, teve uma relevância super importante. Depois disso, a ANAC... vamos colocar esse ano como relevante, né, 2023, abriu consultas setoriais ou audiências públicas, ou apresentou outros documentos referentes tanto à certificação de eVTOLs, como vertiportos, como requisitos necessários para a habilitação de pilotos. Hoje, quem estaria habilitado a pilotar um eVTOL? Hoje não tem ninguém habilitado para pilotar o eVTOL, porque o eVTOL ainda não está voando no Brasil.
Tá. Mas hoje nós temos como que eu vou dizer? Existe algum carro voador que já tenha sido pilotado em algum lugar do mundo? Sim. Sim, e por pilotos de aeronaves ou alguém com uma... Porque assim, eu fico pensando, né? Imagino que você de casa tá que nem eu. No futuro, eu mesma vou poder dirigir o meu eVTOL, eu vou poder ter esse equipamento, ou eu vou precisar contratar alguém e vai ser um mercado muito pequeno, ou de repente é uma oportunidade para a pessoa buscar, que está em formação, buscar uma nova profissão. Acho que é a segunda linha. Vai ser muito difícil alguém, né, se habilitar para voar um eVTOL, pegar lá dentro da sua garagem, do seu hangar privado. Não é isso. A ideia não é essa, mas Tá. sim, é uma nova profissão, Tá. como um piloto de aeronave tradicional. Tá. Assim como todo movimento tecnológico cria novas profissões, sim. O que temos hoje, respondendo a tua primeira pergunta, se há uma regulamentação específica, nós temos uma proposta regulatória para os requisitos Legal. de licença e habilitação para aeronaves com capacidade de decolagem e pouso vertical, que é o conceito do eVTOL. Que é como o helicóptero, né? Isso. Que vai fazendo assim, diferente do avião que vai... Isso, exatamente nessa forma. E, enfim, é um desafio, né? Essa aeronave, conceitualmente, ela é prevista para não ter piloto, mas... Você vai sozinho e você pode ir acompanhado? Sim. Esse protótipo é para quantas pessoas? Depende do fabricante, né? Tá. Hoje, no Brasil, a gente tem um protótipo da IVE, mas existem outros fabricantes internacionais. O protótipo da IVE é para quantas pessoas? Uma? Não sabe, tá? Não, porque... Não, é natural esse tipo de curiosidade. Sim. Não põe isso. A gente quer saber se eu vou colocar a minha família inteira lá dentro, né? O que eu vou fazer a respeito... como que eu vou usar? Se vai ser um mototáxi aéreo, né? E o que nós vamos fazer para utilizar esse serviço? Ele deve ter 4, 5 pessoas. É que eles ainda o fabricante ainda não colocou o número específico de... Entendi. E isso faz parte da regulação ou não? Nesse projeto, por exemplo, que foi apresentado no ano passado, quando você desenha o projeto de regulamentação, de como vai ser o voo desse equipamento, ele vai delimitar um número? Você acha que, por enquanto, vai ser uma coisa mais abrangente e depois ele vai sendo mais direcionado para o que de fato vai funcionar? Porque eu fico pensando, as montadoras, né? Elas querem ter a liberdade da criação do equipamento e elas não podem, já que é uma coisa tão inovadora, não é como o carro elétrico. O carro elétrico, você já tem o carro, você já sabe como ele funciona, você vai mudar o motor. Agora, você está criando um equipamento que vem do zero. Nós não temos nenhum carro voador, nós não temos nenhum equipamento que permita que alguém decole em sentido vertical, a não ser um helicóptero. Então, eu acho que eles não podem ficar também engessados pela criação, né? Porque às vezes o que você desenha no papel não é o que efetivamente funciona na prática. Sim, é que a gente não está entrando... Isso que você está me perguntando não são questões de direito aeronáutico, são questões operacionais. Entendi. O projeto é livre, ele só tem que ser aprovado pela ANAC, que é o órgão responsável, que tem um corpo de engenheiros super qualificado. Isso não entra na questão jurídica da regulamentação? Isso entra, mas não é o direito aeronáutico, isso não é o trabalho do advogado, Tá. Isso é um trabalho de um engenheiro certificador, por exemplo, mas isso não é um escopo de um escritório de advocacia que trabalhe com direito aeronáutico. Entendi. E o que o escritório, de fato, qual a participação dele nessa criação do desenvolvimento e da escrita, do que vai constar nessa regulamentação? O que o escritório especializado em direito aeronáutico ajuda e quem participa também da comissão pode se inteirar sobre o tema? Nesse momento que ainda não temos nenhuma aeronave certificada de fato e operacional, o escritório de advocacia, além de estudar o tema, ele pode assessorar os interessados nas contribuições sociais a serem apresentadas pela ANAC, para a ANAC ou para o DCEA, e assessorar na elaboração dos contratos
entre os players do setor. Então, por exemplo, a IVE ela tem mais de 3 mil pedidos dessas aeronaves no mercado hoje em dia. Os escritórios de advocacia assessoram nessa preparação da documentação jurídica. De pessoas interessadas em empresas interessadas. Em relação aos vertiportos, que são os locais de pouso e decolagem dessas aeronaves, eles vão ser construídos ou implementados dentro de infraestruturas muito provavelmente aeroportuárias. Então, toda a contratação, toda a base legal contratual pode ser e será, né, elaborada por um escritório de advocacia. O que faz efetivamente um escritório de advocacia especializado em direito aeronáutico? O escritório de advocacia especializado em direito aeronáutico assessora os clientes tanto na parte contratual das operações de compra e venda de aeronave, das operações que existem em torno da estrutura necessária para o cliente possuir uma aeronave, como um contrato de garagem, um contrato de trabalho com piloto, um contrato de gerenciamento de aeronave, um contrato de catering. O escritório de advocacia ele também pode estruturar empresas para serem proprietárias de aeronave, holdings familiares, etc., produzir a documentação jurídica regulando a utilização da aeronave entre os sócios dessa empresa, por exemplo, pode atender linhas aéreas, tanto no âmbito contencioso, quando há um problema de extravio de bagagem, atraso de voo, etc. Pode assessorar os aeroportos nos contratos de concessão, nas licitações, pode trabalhar com os contratos de compartilhamento de aeronave, pode ser especializado no Aircraft Finance, que são as estruturas jurídicas, financeiras para financiamento de aeronave aqui no Brasil ou no exterior. E também, dentre outros temas, é bem amplo o escopo, mas dentre outros temas também pode emitir legal opinions para credores internacionais que querem avaliar a credibilidade do mercado nacional para, enfim, investir no Brasil na área de aviação. Tá. E para você, quais medidas já foram tomadas pela Organização de Aviação Civil Internacional, especificamente em relação aos eVTOLs? Bom, primeiro eles fizeram um grupo de estudo sobre mobilidade aérea avançada, desde o ano passado. Houve uma convenção onde esse grupo participou, e um material está sendo produzido e publicado. A ANAC e o DCEA participam nesse grupo. E, por ser a maior autoridade internacional de aviação, não tenho dúvida que os documentos a serem produzidos pela ICAO vão servir de base para a implementação da atividade das operações dos eVTOLs aqui no Brasil, assim que tiverem certificados. E o que já foi apresentado pela ANAC em termos de certificação desses eVTOLs? Infraestrutura, vertiportos, que você comentou que são os aeroportos ou pontos em que eles vão decolar, habilitação de pilotos? Primeiramente, a ANAC informou para o mercado a base de certificação para esse tipo de aeronave, que é o Regulamento Brasileiro de Aviação Civil número 21. Isso foi uma informação muito esclarecedora no período que isso aconteceu, foi em torno de 2020, 2022, 2023, porque como é uma aeronave nova, uma operação nova, a primeira dúvida era, ok, vamos produzir aeronaves aqui no Brasil ou vamos importar aeronaves produzidas fora do Brasil, mas como que elas serão certificadas aqui? E, enfim, foi informado essa base. Após, foi apresentado pela ANAC um panorama e perspectiva sobre o AAM, que é a Advanced Air Mobility, e isso, naquele momento, também em 2023, foi bem visto pelo mercado, inclusive com a ANAC informando que o escopo regulatório a ser desenvolvido não iria impedir o desenvolvimento tecnológico nacional.
né, no mercado de aviação. No mesmo ano, a IVE, a ANAC abriu a consulta setorial 10 para apresentar uma proposta de critérios de aeronavegabilidade para a aeronave da IVE, o modelo IVE 100, em classe especial. Essa consulta ela recebeu mais de 250 contribuições da sociedade, e dela foi publicado, né, em 2024, um ano depois, então foi super rápido, uma portaria com os critérios finais de aeronavegabilidade para essa aeronave específica. Isso é um marco regulatório, inclusive, no mundo, porque são pouquíssimas aeronaves de pouso e decolagem vertical que já estão em processo de certificação de fato. A ANAC, agora, esse ano, em maio, abriu uma outra consulta setorial falando sobre a política dos objetivos de segurança para os sistemas de aeronave de sustentação e potência com capacidade de assentos de 2 a 6 passageiros. Aí ele deu uma diretriz em relação ao número de pessoas, e esse tipo de aeronave inclui os eVTOLs. E essa consulta pública, consulta setorial, perdão, ela está ainda em prazo de contribuição social. E isso em relação à certificação. Então, respondendo, vamos parcelar aqui suas respostas. Em relação aos vertiportos, a agência apresentou recomendações sobre a estrutura a ser desenvolvida para receber essas aeronaves. Isso aconteceu no finalzinho de 2023. Nessas recomendações, o que foi determinado pela ANAC também, para dar uma luz ali no início dos projetos, é de que as regras aplicáveis para helipontos deveriam ser absorvidas ao máximo. Legal, isso já economizaria tempo, por exemplo. Isso, tempo e as verificações, as inspeções, etc. Toda a questão de risco e segurança também já teriam sido verificadas pela ANAC. Com algo que já há muitos e muitos anos já funciona. Acontece. Isso. E como inovação regulatória, a ANAC absorveu o conceito de sandbox dentro dos processos da agência, para que o grupo de interessados apresentassem uma proposta regulamentação dentro de um ambiente controlado, que é o sandbox, especificamente em relação aos vertiportos. Então, houve um chamamento público no final do ano passado, no meio do ano passado. Esse chamamento público teve a inscrição de 2 grupos, com parcerias entre operadores tradicionais do mercado aeronáutico. E, enfim, houve uma divulgação de resultados. Estão participando 2 empresas, né, criadas, que uma chama Vertimob, a outra chama PRS Aeroportos. E já agora, em abril de 2025, eles tiveram a primeira reunião para o desenvolvimento dos modelos de vertiportos que serão adotados no Brasil, sempre lembrando, num ambiente regulatório controlado de sandbox. Enfim, o grupo de trabalho ali já está reunido, já está produzindo material, e isso também é um avanço regulatório em termos de infraestrutura para os eVTOLs. Como demonstrativo da relevância desse tema junto à própria diretoria da ANAC, foi incluído dentro da agenda regulatória para o biênio desse ano e 2023 o estudo dos eVTOLs, tá? Requisitos de certificação, infraestrutura, pilotos, requisitos operacionais de segurança, que a gente está conversando aqui. Isso, então, já está dentro dali do checklist do que a ANAC tem que desenvolver. Legal. Esse é um assunto extremamente relevante, importante, atual. E eu queria que você explicasse para a gente como que os advogados e as advogadas podem participar das atividades da comissão. Bom, especificamente, todos devem se inscrever no site da OAB para participar da comissão. Todos são muito bem-vindos.
Como a gente já conversou aqui, o direito aeronáutico não é uma matéria, não é um nicho jurídico apresentado desde o início da nossa formação lá na graduação. Então, a comissão, acho que o primeiro objetivo é fomentar o conhecimento do direito aeronáutico para a defesa dos interesses dos players do setor, dos pilotos, dos passageiros, das companhias aéreas, dos aeroportos, etc. E os advogados podem utilizar a comissão para enfim, engrandecer esse conhecimento ou iniciar esse conhecimento e ter um ambiente de troca acadêmica. Acho que esse é... Então, vou aproveitar esse gancho para pedir para você mandar uma mensagem convidando quem quiser fazer parte da comissão. Bom, para quem está nos assistindo, vou aproveitar o convite feito pela Duda para convidá-los, todos aqueles que se interessaram pelo tema, direito aeronáutico. Hoje a gente conversou um pouquinho sobre o eVTOL, que é algo super específico, super inovador, mas existem outras matérias super relevantes, super interessantes, que podem ser implementadas dentro da prática de vocês, tanto em escritórios como em empresas. Se inscrevam no site, vai ser um prazer tê-los conosco. Roberta, muito obrigada pela sua participação e nós encerramos aqui mais um episódio do Comissões em Ação. Se você gostou, compartilhe com os amigos e continue seguindo os canais da OAB para saber sobre todas as novidades. Muito obrigada.